Olá, prezado colega contabilista, prezado colega contador e você que atua na área contábil, você que está aí assistindo esse vídeo e tomando conhecimento aí das últimas notícias, principalmente direcionado a você, assinante Fisconet, que já está habituado aí com esse trabalho que fizemos semanalmente, que é o nosso Fisconet News, onde fizemos um resumo da semana. O que aconteceu aí na semana do dia 6 ao dia 10 de setembro de 2021. Começamos, como sempre, pelo resumo da legislação. Essa semana não tivemos nenhuma legislação aí de interesse geral, mas aquela legislação de interesse específico de algumas empresas que fazem aí solicitações à Receita Federal e a Receita termina respondendo através de atos normativos, ou então para aqueles grupos que estão dentro daqueles programas específicos, rede, mais leite saudável. Então, são questões muito específicas que a gente não traz aí a todos os contribuintes, mas saíram soluções de consulta aí que vale a pena a gente ver, que nós vamos comentar a seguir. Nós tivemos a solução de consulta número 7255 do DICIT SRRF, número 7, tratando de crédito de PIS e COFINS. A questão aí que se estabelece é sobre o Vale Transporte. O fisco esclareceu a sua posição em relação a que o Vale Transporte, quando pago para empregados da produção, então deixou bem claro que são empregados ligados diretamente à produção, é possível sim fazer crédito de PIS e COFINS, né, considerando um insumo, quando são empregados da produção, certo? Então não se estende aí para a área comercial, por exemplo. Pagou o Vale Transporte para a área comercial, não é possível fazer crédito de PIS e COFINS sobre esse Vale Transporte. E outra questão é deixar claro que o crédito será sobre aqueles 6%, ou seja, aquele encargo da empresa com o Vale Transporte, porque tem o caso aí que o empregado paga uma parte, né? Então, deixar claro que o crédito será sobre a parte do encargo da empresa. E seguindo na mesma linha, nós tivemos a solução de consulta número 7256, também do DICIT SRRF número 7, que tratou aí do crédito também do transporte de empregados quando a empresa fornece o transporte de empregados em substituição ao Vale Transporte. O entendimento do fisco é que é possível sim fazer crédito sobre esse gasto com transporte de empregados dentro do mesmo critério, aplicados à produção, etc., tudo que já conversamos antes, certo? Tivemos também a solução de consulta número 7258. Ela é bem específica, é para entidades sem fins lucrativos. Ela trata de uma entidade que atua na área de lavanderia. E a gente faz aquela pergunta, né? Pô, atividade de lavanderia é uma entidade sem fins lucrativos? E claro, aí o fisco tem todo o cuidado nessa solução de consulta de colocar que sim, vai atingir os critérios de isenção e imunidade desde que atendidos todos aqueles requisitos aí constitucionais e legislativos para enquadramento na entidade sem fins lucrativos e desde que ela esteja atuando com essa finalidade e também sem provocar uma concorrência desleal. Interessante isso. Então vale a pena dar uma conferida nessa solução de consulta se você atua, né, numa entidade sem fins lucrativos, ok? E fora a legislação, tivemos uma notícia essa semana aí que nós divulgamos, que é um comentário mais sobre a questão da tributação das subvenções para investimento. Então, esse assunto que tem sido
amplamente debatido aí pelo fisco dentro de soluções de consulta e que já teve a sua discussão judicial, ainda está em andamento algumas questões relativas à discussão judicial de considerar uma exclusão aí na base de imposto de renda e contribuição social, né? A subvenção para investimento, principalmente, né, a subvenção para investimento do ICMS, essa subvenção estadual. Então, é um comentário de Carlos Augusto Daniel Neto, muito bem elaborado dentro dessa notícia, que aborda a seguinte questão, e é muito interessante a gente analisar, porque é um aspecto bem complexo, é justamente a questão de ser uma subvenção para investimento. Porque num primeiro momento, o entendimento é que a subvenção para investimento ela tem que estar diretamente relacionada ao investimento. Tá? Então, ela teria que seguir a destinação dessa subvenção ligada aí a um projeto novo na empresa ou a revitalização de um projeto na empresa. Então, a gente tem essa ideia. E pelo que está sendo abordado aí dentro dessa discussão no CARF, é que não seria especificamente na subvenção para investimento, que desde que é atendido a regra de ser contabilizado como uma reserva de lucros, né? E que isso tenha como objetivo a absorção de prejuízos, né? Ou o aumento do capital social, que já atenderia aí os critérios, né? Então, parece mais uma subvenção também para investimento, não só para investimento, como também para a questão de reforço de caixa, né? Que também atenderia essa norma, né? E então tem toda essa discussão agora, esse entendimento jurídico que tem que ser discutido e tem que ser esclarecido no sentido de deixar bem transparente para o contribuinte aí qual é o entendimento que vai se adotar para poder fazer aí esse aproveitamento que já está sendo muito discutido hoje, certo? Então vale a pena dar uma lida, é uma posição jurídica, né? A gente tem que analisar isso nesse formato, mas é interessante a gente estar sempre por dentro aí do que está acontecendo também nessa questão atual, certo? E essa semana foi uma semana de feriado, então uma semana mais curta, e o que tivemos foi realmente isso que apresentamos aqui hoje, né? Então, mais uma vez agradecemos a sua participação no nosso Fisconet News, e lembrando que, além dessa atualização semanal que você vê aqui, existe uma atualização diária no nosso site www.fisconet.com.br, onde você pode acompanhar diariamente as novidades da legislação, as matérias, as notícias, aquilo que nós produzimos aí para você que precisa estar atualizado diariamente nesta profissão, que é a profissão contábil, onde você sabe que a informação é fundamental para o seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Fisconet News. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.